Estamos aqui no nosso quarto dia, isso? Passamos aí da metade do nosso propósito. Eita glória! Vamos lá. Bom, queridos, vamos caminhando, né? O Senhor tem nos chamado para esse tempo de busca intensa pela presença dEle e também para nós aprendermos e nos desprendermos de muita coisa através da renovação do nosso entendimento, através da renovação da forma como nós estamos lidando com as nossas finanças. Irmãos, quando nós falamos no assunto dinheiro, nós estamos falando de algo extremamente espiritual. Não pense que isso é um assunto só comercial. Não, irmãos. Porque quando nós estamos falando de vícios, você pode sustentar um vício apenas com dinheiro. Pode até não ter, mas isso vai consumir recursos de quem tem, ou de quem possui. Não é? Quando nós falamos de altares na área da prostituição, também envolve dinheiro. Quando nós falamos ah, das brigas e discussões dentro de uma casa por causa de coisas que estão faltando, ou de coisas que precisam avançar e não estão, nós estamos falando de dinheiro. Então, a primeira coisa, irmãos, para nós sairmos de alguns lugares, de algum cativeiro, é você entender que esse é um assunto importante e precisa ser trabalhado com importância. A Bíblia, irmãos, um livro que fala muito sobre finanças. Jesus falou diversas vezes sobre isso. Então, é algo importante. Deixa eu colocar aqui no. Deixa eu tirar. Bom, pessoal, vamos lá. Desafio libertação financeira. Então, estamos ali no nosso quarto dia. No primeiro dia, nós falamos sobre a importância de temer o Senhor e Ele nos instruir no caminho que nós devemos escolher, e na prosperidade repousará a nossa alma e a sua descendência herdará a terra. Então, é um assunto onde nós trabalhamos em todos os aspectos, espírito, alma e corpo. Sabemos que somos um ser tripartido, falamos da tricotomia, falamos sobre a importância, sobre a questão da prosperidade não ser apenas dinheiro no bolso, mas sim algo que acontece na alma e que transborda para as outras áreas. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós mudamos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, senão tudo se repete. Nós falamos de 5 sinais que Mamon pode estar operando nas nossas vidas. Nós entendemos, Senhor, que Mamon é a personificação do amor às riquezas, é a personificação
Irmãos, Jesus chega a comparar e falar que ninguém pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Ou você vai amar um Senhor e desprezar o outro, e ou vice-versa. Então, sempre está endividada, gasta dinheiro quando está deprimido, fica angustiado quando precisa comprar algo. Falamos do ciclo de derrota financeira, como o diabo ataca, né, as finanças, de uma maneira só simples de explicar aqui, é mais ou menos isso. Nós entramos no dia 2, falando sobre a importância de renovar o entendimento. Existem coisas que para nós são óbvias, né? Mas é no óbvio que a gente acaba pecando. É no simples que a gente deixa de fazer e não dá importância. São os detalhes, irmão. As pequenas coisas. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Falamos sobre a atmosfera de Mamon, que existe essa questão de estarmos fora do terreno do inimigo, não importa o quanto ele faça barulho. Ele pode espumar a boca, ele pode tentar intimidar, mas se você estiver fora do terreno dele, você não sofre dano algum. Mas se você resolve aventurar e entrar dentro das atmosferas, não tenha dúvida de que isso trará para você problemas, entende? Se o Senhor não te mandou entrar lá, se não é para ti, não entre. Então, começamos a falar dos antiprincípios que nos faz entrar nas frequências de Mamon. Então, essa é a condição de pessoas que estão sofrendo os ataques de Mamon em sua vida. Devemos sempre sair dos princípios que nos faz estar dentro das suas frequências. A maior arma de Mamon é fazer com que você se apegue tanto aos fascínios e ao amor às riquezas que você vai querer colocar a qualquer custo para obtê-lo. As atitudes que chamamos de pecados financeiros, esses pecados é a causa de não vivermos na dimensão de prosperidade e também não conseguimos nos desconectarmos do Deus deste século. Queridos, algo importante que nós devemos fazer é nos atentar a esses detalhes. Eu quero muito que você anote todos esses pontos, porque é aí que nós vamos fazer algumas renúncias. Então, nós falamos aqui sobre algumas características de alguém que age de uma determinada maneira, que faz você entrar dentro do terreno do inimigo e começar a ser atacado, começar a ser roubado, saqueado. Então, número 1, cobrar mais do que é justo. Muitos de nós já fizemos muito isso no passado. Cobrar mais do que é justo. Adquirir dinheiro com mentira. Realizar investimentos secundários e desnecessários. E, queridos, muitas vezes nós temos uma leve e sutil amargura com Deus, lançando sobre ele toda a nossa frustração quando as coisas não dão certo. Mas você percebe que ao longo do caminho a gente vai fazendo um monte de besteira, a gente vai sendo negligente numa porção de coisas que nunca dependeu de Deus. E quando chega a hora de colher esse angu com caroço, a gente vem reclamar.
Irmãos, o que a gente tem que fazer é parar de reclamar e nos render a Deus. Fala, Senhor, me mostra aonde eu e os meus familiares pecaram nessa área. Eu quero me arrepender agora diante da tua presença. Irmão, se ajoelha, se dobra, porque culpar a Deus a respeito das nossas decisões financeiras, do quanto nós formos negligentes, os nossos familiares foram negligentes, é orgulho do mais alto nível. Entende? O inimigo ele quer nos fazer entrar numa atmosfera de vitimismo, de coitadismo. Ah, mas eu dizimo, eu oferto, eu faço isso, eu faço aquilo. Irmãos, continua descendo. Continue descendo. A palavra fala que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não é os humilhados serão exaltados, como você está acostumado a ouvir, não. Descer. Depois de se humilhar, de se arrepender. Olha só, 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 a 9. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É apresentando a ele toda a sua ansiedade, a sua inquietação, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Irmãos, a palavra se opor aqui aos orgulhosos é como se literalmente Deus vestisse uma capa, as suas roupas de guerra e fosse contender com você. Ele quer te salvar, mas o orgulho quer te tirar da presença. Então, muitas coisas que nós passamos, irmãos, é por conta de orgulho. Dá um exemplo. A maioria das empresas que quebram hoje é por conta de orgulho. É não aceitar ajuda, é não gerir bem aquilo que Deus coloca na sua mão, é fazer sociedades quando Deus não mandou fazer, entende? É ser fiador. E a Bíblia é clara contra isso. Suborno, lucro desonesto, tomar decisão só e não buscar o conselho para negócios. Existem muitas maneiras de buscar conselho para os negócios. Irmãos, existem livros de negócios barato, 30, R$ 35, R$ 60 no máximo. Pessoas ensinando a como gerir bem os seus negócios. Ou um consultor financeiro, ou o próprio Sebrae, que é disponibilizado aí para as pessoas tomar boas decisões, buscando conselhos. Então, no dia 3 nós falamos sobre a sabedoria bíblica para avançar e os cuidados aí na caminhada. Falamos dos segredos do povo judeu, que 0,2. Irmão, você tem 100 vezes mais outros povos do que judeus no mundo. Mas só os caras têm 0,2 aí da população mundial são judeus. 11% dos bilionários são judeus. 20% ou mais, em outra pesquisa eu vi que era 25% dos ganhadores de prêmio Nobel foram concedidos a judeus. 50% dos bilionários estadunidenses são judeus. Então tem algo aí
esse povo que a gente pode aprender. Nós falamos, seja o melhor naquilo que você faz, sempre cumpra a sua palavra e seja confiável, tenha mentores, aceite correções, seja solidário, generoso. São cinco, não são vários, mas são cinco mais usados aí, né? Então, continuamos, né? Problemas no trabalho, dedicar a usura, emprestar dinheiro a juros. Irmãos, deixa eu falar o que que é usura. Usura, em partes, é quando a pessoa coloca o preço numa coisa e você tenta desprezar o preço que ele colocou, tentando colocar o seu valor. A margem de lucro do cara já é muito baixa e você ainda tenta espremer. Irmãos, existem algumas coisas que é pechinchar. É você ir atrás, fazer um preço aqui, outro ali, para economizar. Agora, irmãos, existem pessoas que, meu Deus, então, tem que ter cuidado com essa questão de usura, tá? O que aumenta os seus bens com juro e ganância, ajunta para os que compadecem do pobre, os que andam em justiça, justiça social, né? Deixa eu voltar aqui. Viver para o trabalho, que a pessoa só trabalha, trabalha, trabalha e nunca descansa. Existe uma coisa, irmãos, que o Senhor nos direciona na sua palavra, chamado Shabat, que é um dia de descanso. Aqui, eu e minha esposa, nós vamos dar sábado, sexta-feira à noite, a gente já para, mas é um dia que a gente tira para fazer o bem, é um dia que a gente tira para ficar em família, é o dia que a gente separa para ficar mais em casa. Eu já cheguei a trabalhar muito, mas parece que quanto mais eu trabalhava, mais eu ficava preso naquilo. Então você tem que ter um tempo de descanso. Eu falo isso que é um tempo de romper, é um tempo de gerar, de cortar um ciclo e começar outro. Só que tem pessoas que estão repetindo ciclos aí, não é? Em vez de ter uma semana nova, está tendo uma semana de novo. E aí não rompe ciclos. Por quê? Não aprendeu a descansar. Então você para, descansa, alinha e entra para a próxima semana. Tenha o hábito de descansar. Não fadigueis para seres ricos, mas apliqueis tudo nisso na tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza trará para si asas como águia que voa para os céus. O que fazia? Irmão? Cansava, trabalhava de segunda a segunda e não conseguia romper. E eu entendi isso, irmãos. E é algo extraordinário os milagres que o Senhor vem fazendo, dia após dia. Então, amaldiçoar o país. Você já amaldiçoou o país? O governante? O trabalho, o salário. Isso aqui, irmãos, é uma expressão de ingratidão terrível, que traz escassez. Satanás chega diante de Deus e fala: olha lá, ó, abriu o bocão, está reclamando contra o que o Senhor deu. Cuidado, queridos, cuidado. Maltratar e explorar empregados. Não roubeis o pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo o aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida dos que os despojam. Irmãos, Deus vai ficar do lado. Deus tem um negócio, irmãos, com pessoas órfãos, viúvas, necessitados, pessoas mais pobres. Deus tem um negócio com esse povo, irmão. Então não brinca, não, porque, entende? Levítico capítulo 19, versículo 13. Não oprimirás o teu próximo, e nem roubarás a paga do jornaleiro, e não ficará contigo até pela manhã.
Sabe aquele negócio que você tem o dinheiro na mão e fala para a pessoa, não, vem amanhã, amanhã eu te pago. Não, não faça isso. Isso aqui, ó, a paga do jornaleiro ficando até pela manhã. O jornaleiro é quem faz uma jornada, um trabalhador seu, um empregado seu, um funcionário seu, um prestador de serviço, que prestou serviço para tua casa aí. Se você tem o valor aí, dá na hora, irmãos, dá agora, porque às vezes a pessoa ela foi confiando que iria fazer esse serviço para você e amanhã ela poderia ter um valor garantido para colocar o leite na mesa e não tem, para pagar um boleto sem juros. E aí ele paga lá 30, 40, 50 reais de juro em cima de algo porque confiou em você. E ele foi roubado por conta disso. Precisamos ter essa urgência. Deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Existem coisas que as pessoas reclamam, mas existem altares que estão levantados, irmãos. Existem memórias que são levantadas. E eu quero mostrar para você aqui, ó, que uma pessoa ela pode dizimar, ofertar, ser generoso e mesmo assim a vida financeira dela não romper. Vou te mostrar aqui na palavra. Quem está pronto? Porque nunca foi feito renúncias e reparação de danos em relação a isso. Vamos lá. Abre lá em Malaquias capítulo 3. Irmãos, não é 10, tá? Como todo mundo está acostumado. Não vou falar de Jesus, eu prometo. Não vou entrar no 10 ali. Levítico, ou Levítico não. Malaquias capítulo 3, versículo 5. Nosso problema não é com o diabo, né? Nosso problema é com Deus. Nosso problema é a nossa teimosia em sair fora dos princípios. Irmãos, os princípios, os mandamentos de Deus é como um guarda-chuva, é como um teto que te protege daquilo que está acontecendo lá fora. E quando nós estamos dentro dessas atmosferas aqui, nunca reconhecemos, confessamos e deixamos, nós, os nossos familiares, entramos nessas coisas. Conhecemos o Senhor Jesus, abrimos a nossa boca e confessamos Ele como nosso Senhor, nosso Salvador, mas existem altares que ainda estão levantados, memórias. É como se você tivesse num ambiente e todos os dias é, é como se fosse um loop, uma repetição, como se fosse aquele quarto que você permanece dentro dele, um cativeiro espiritual, né? E você flui dentro dele. Vamos lá. Chegar-me-ei a vós outro, versículo 5, para juízo, então julgamento, decidir um caso, lugar, corte, assento do julgamento diante de juízes, justiça. E eu serei testemunha veloz contra o quê? Os feiticeiros. Contra quem flui ou fluiu na feitiçaria e nunca se arrependeu. Então, o Senhor será testemunha veloz. Então, muitas pessoas, irmãos, que se envolveram com a parte de feitiçaria, de bruxaria, algumas religiões e seitas, elas vão ter problemas com as suas finanças, porque o inimigo o tempo todo está levantando essas memórias. Olha lá, altares de feitiçaria que nunca foram arrependidos, confessados e deixados.
Aí, irmã, qual é a paga do feiticeiro? O feiticeiro tinha que morrer. E todas as suas coisas eram queimadas. Então, sabe qual é a paga de alguém que anda e continua dentro desses ambientes? Tudo que faz morre. Tudo que começa é abortado. Então, veja se na sua família não tem altares nessa área. Contra os adúlteros. Casa do adultério aqui, ó. Adultério atrai miséria e pobreza. Juram falsamente. Aqui, ó. Quem vive mentindo. Ah, vou fazer, vou ir, vou estar lá. E não tá. E não faz. E não acontece. Os que defraudam o salário do jornaleiro, que fala que ia pagar uma coisa e não paga, que fala volta amanhã. Irmão, se esse funcionário estiver triste, colocar diante dessa situação, Deus, como justo juiz, vai ficar do lado dele, porque está escrito. E a nossa ignorância, ela não vai impedir com que a justiça de Deus seja estabelecida sobre aquela questão. Entende? Os que oprimem a viúva, o órfão, e torcem o direito do estrangeiro. Deus tem um cuidado, um zelo especial com essas pessoas. E os que não temem ao Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. E tu sabe aquela pessoa que fala, de- é, de- aquela pessoa que já não teme mais o Senhor e ela anda de forma irresponsável? Irmãos, Deus será, Deus se levantará como testemunha veloz contra essas pessoas. Então, essa voz, ela ecoa na eternidade, ela ecoa no mundo espiritual contra você. Então, por isso que muitas pessoas, elas ainda devolvem dízimo, ofertam, primiciam, cumprem princípios ali, mas como nunca foi protocolado isso diante de Deus, isso nunca foi apresentado diante de Deus. Ninguém nunca se colocou se arrependendo e levantando uma medida de arrependimento. As pessoas acham que é só verbalizar uma vez. Ah, eu fiz a pauta tal dia no ano de 2012. Irmão, você já está em 2023. Isso ainda não mudou? Tem que continuar descendo. Senhor, olha, eu quero levantar mais uma medida de arrependimento. E aí, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, que no tempo oportuno ele vai te exaltar. Continua descendo, continua se arrependendo, continua confessando, continua, Senhor, em nome de Jesus, eu saio desses ambientes. Até porque, irmãos, muitas vezes os nossos familiares reforçam esses altares, entende? Coloca teu nome lá de novo, colocam finanças lá de novo, então você tem que fazer o contraponto. Quem está entendendo? Amém, queridos? Vou correr aqui. Ter peleja sem resolver nos relacionamentos. Não sacrificarás o Senhor o novilho ou a ovelha em que haja imperfeição, algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor Deus. Sabe? Dar o pior, dar o menor. Irmãos, temos que ser generosos. A gente não tem vergonha e nem medo de investir no ministério da Nike. 300, R$ 600 num tênis. Mas chega no altar do Senhor, nós colocamos aquele 2 realzinho
sabe? Com desenho da tartaruga. Aí não entende por que que a vida financeira não anda. Por quê? Não, altares. Se, porém, te disser, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e furarás a orelha na porta, e será sempre o teu servo, assim também fará a tua serva. Se, pois, trazer ao altar tua oferta e lembrar do teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro e reconcilia-te com teu irmão. Então, voltando, faze a tua oferta. Irmãos, faz sim a tua oferta, mas resolva os problemas de relacionamento, porque eles afetam. Briga com a esposa, briga com o marido, continua aquele climão. Ficam sem falar uma semana, 2 semanas, um mês. O céu se fecha sobre a sua casa, irmão, sobre a sua cabeça. É um ato de inteligência resolver as coisas. Sentir inveja pelo progresso do outro. Quando te assentares para comer com o governador, atenta para aquele que está diante de ti. É, mete uma faca na tua garganta se és um homem glutão. Não cobice os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Cobiça, inveja pelo progresso do outro. Não quer que o outro cresça, ou não quer que o outro cresça tanto quanto ti, quanto você. Tá entendendo? Irmãos, no Instagram é algo que instiga muito isso, que você vai ficar comparando a sua vida com a vida do outro. E a cobiça e a inveja e a comparação é a maior fonte de insatisfação, de infelicidade que existe. Pare de se comparar. Sai desses ambientes, irmãos. Não aceitar em um momento de necessidade extrema a ajuda de outros. Olha outra manifestação do orgulho aqui, ó. Abominável é o Senhor, todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Então tá precisando de ajuda? Irmão, receba, saiba receber. Tem pessoas que não sabem receber, entende? Quando o Senhor te levantar, quando o Senhor te ajudar, sair desse lugar, quando você se posicionar, um dia você vai poder ajudar alguém. Então, aceita a ajuda, aprenda uma lição e deixa o Senhor fazer. Comprar cargo na igreja ou se sentir dono de algum ministério por causa das ofertas ou do dízimo. Já vi isso demais, né? Querer privilégio, querer atenção, desejar enriquecer-se rápido. Provérbios capítulo 20, versículo 21. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Provérbios 21, 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Provérbios capítulo 28, versículo 20. O homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa em enriquecer não passará sem castigo. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ela a penúria. Queridos, eu vou falar algo aqui que muita gente já investiu nesses altares. Loteria. Existem entidades que recebem aquilo ali, viu, queridos? Loteria, jogos de azar, apostas.
Não entra nessa, não. E tem muitas pessoas que elas entram em furada, entram em investimentos fora do normal, onde já existe, onde você já viu, irmãos, algo render 10% ao mês. Aí a pessoa, não, aqui, ó, vão ganhar dinheiro rápido, assim, assim, assado. Irmãos, existem é, equipamentos, produtos, algumas coisas que você compra, você tem até 50, 100, uma porcentagem boa de lucro. Mas existem coisas, irmão, que não tem produto. Tem uma promessa. Ó, vem pra cá, me indica tantas pessoas que você vai ficar rico. Latado, irmãos. É problema um atrás do outro, você vai arrumar pra sua cabeça. Todos deram problema, irmãos. Um tempo atrás, muitos anos atrás, quase que eu entrei num negócio chamado Telex Free. A gente chama de Telex Fria, né? Que eram vendas de linhas telefônicas trabalhando com indicação. Existem coisas, irmãos, na área do marketing de rede que funcionam, que tem produto, que tem lucro, né? Se tem lucro, se tem produto, se tem história, tem mais de 5 anos, pode ser seguro. Agora, existem coisas que depois existiu um outro que era de você dar presentes financeiros para outra pessoa. Aí era uma cadeia, né, que ia de, 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 de pessoas que iam, aí tinha que juntar tantas pessoas que davam tanto valor, assim, assim. Irmão, se dá um problema tão grande, porque pessoas sumiram, pessoas tiveram que devolver dinheiro. Tudo isso aí, ó, fruto de cobiça. Olha lá, isso mesmo, Luiz. Mas isso é por conta de quê? Por conta disso aqui, ó, a gente não leu Provérbios, a gente não tinha entendimento, ou às vezes até tínhamos, mas fomos ingênuos. E ingenuidade também é uma manifestação do orgulho. Um dia, irmãos, eu quero falar só sobre isso, sobre 20 manifestações de orgulho que nos levam para o buraco, que faz com que a gente perca oportunidades, feche portas, quebre relacionamentos, faz a gente viver escassez. E não vamos falar sobre isso. Já está convocado. Não é, gente? Então, essas são algumas evidências. São 30, né? Depois nós vamos entrar amanhã em mais coisas, tá? Mas passe essas coisas aí em revista na sua vida. Veja se em algum momento você e seus familiares não entraram nessas coisas aí. Esse aqui é um material, irmãos, do apóstolo Levi Domingos, tá? Que o apóstolo certa vez compartilhou conosco, para a gente dar créditos também, né? Um material muito bom. Depois eu vou compartilhar com vocês lá no grupo, até onde a gente estudou aqui, para que você imprima talvez lá e cheque quais são as áreas ali, para que você apresente diante de Deus um tempo de arrependimento, para que essa área seja liberta, seja livre, em nome de Jesus. Amém? Então, é um tempo de arrependimento, de buscar a Deus de uma forma como nós nunca antes buscamos, de nos limparmos, de tirarmos tudo aquilo que não presta. Nosso problema está nas áreas que nós desobedecemos, nas áreas que nós ainda estamos vivendo uma mentira.
Amanhã eu vou falar, irmãos, se eu me permitir, sobre a sabedoria que o Senhor deu para José para se preparar para aquele tempo de escassez, produzindo abundância no presente. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante da tua presença a vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, que o teu Santo Espírito vá de encontro com o coração de cada um, Senhor, que possamos fazer essa análise profunda da nossa vida, que possamos mergulhar, Deus, naquilo que o Senhor tem para nós e para fazer através de nós, no nome poderoso de Jesus Cristo, Senhor. Embora, Senhor, nós não estejamos ainda no lugar aonde nós queremos e nós precisamos, Jesus, há uma fome, há uma sede, há um desejo, Senhor, de mudança e de avanço. Nós não confiamos, Senhor, na personificação do amor às riquezas, que é Mamon. Nós confiamos no Senhor, Pai. E nós queremos ver a manifestação da sua glória, Senhor, transferindo riquezas para as mãos dos meus irmãos. Senhor, que aquele número de R$ 3.501 faça sentido para eles, Senhor. Aonde eles saem dos 90% que ganham menos que isso e que eles possam abundar, Senhor. Poderão morar em lugares melhores, poderão investir em coisas novas, poderão, Senhor, apresentar diante do Senhor. Eles têm com que ajudar o próximo, o órfão, a viúva, o necessitado, aquele que precisa. Que eles possam, Deus, entender que, embora não haja emprego, serviço nunca faltará, mas que o Senhor dê ideias para eles, Senhor. Que o Senhor dê ideias para eles, Senhor, no nome de Jesus. Eu quero te glorificar e te adorar no nome poderoso de Jesus Cristo. Que o Senhor, Pai, continue mostrando para nós o que nós, os nossos familiares, fizeram, que nos colocaram nesses ambientes de sepultura, nesses ambientes de falta de colheita, assim, nesses ambientes de medo, de dúvida. Em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que o teu nome seja adorado. Que o teu nome, Senhor, seja exaltado no nome de Jesus. E que possamos praticar aquilo que estamos ouvindo. Amém, queridos? Deus abençoe sua casa e Deus abençoe sua família. Continue te guiando em nome de Jesus. Aleluia. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Amém? Deus abençoe. Até o próximo. Deus abençoe. Tchau, tchau.